Boa tarde a todos, conseguem-me todos ver e ouvir? Olá, boa tarde a todos. Confirmem-me, se faz favor, que se conseguem ver. Sim, dizem que sim, ok, boa. Sim, boa tarde, ótimo. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar de Pixel Art. Neste caso, o nome Pixel Art 14 não é para se assustarem, ou seja, se não assistiram às anteriores não faz mal. Porquê? Porque neste aqui vamos ver um método alternativo para a criação de pixel art. Ou seja, até agora tivemos a ver os básicos e os fundamentos do pixel art, as coisas que nós devemos ter em atenção, como é que se faz, como é que se cria, que tipos de programas é que podem utilizar, como adaptar o Photoshop para o fazer uma animação, como fazer uma animação simples de andar, de um salto. Ao longo deste ano e o final do ano passado fomos fazendo sempre webinars sobre este tema. Então, neste aqui eu queria fazer algo um bocadinho diferente. Eu queria utilizar então um programa 3D, seja o Maya ou o Blender ou o que for, para criar pixel art. Porquê? Porque todos os programas, sobretudo os programas de DCC, ou seja, de Digital Content Creation, os programas como o Maya, o Unity, o Unreal, o Blender, o Cinema 4D, tudo o que é programas que dá para criar, onde dá para criar elementos 3D, ou seja, não necessariamente os programas que servem para isso, como por exemplo o Unreal. O Unreal não é um programa para criar ou para modelar, embora dê para modelar lá, não é? Não é um programa feito para modelar. Nós podemos, no entanto, utilizar um sistema de pixel art aí. Então, o que é que acaba por fazer algo pixel art? Na realidade, é algo pequenino, é uma imagem muito pequenina. Portanto, basta fazermos render de uma imagem em 3D muito pequenina, ampliá-la no Photoshop sem filtro ou sem anti-aliasing, utilizando o sistema Closest ou Nearest Neighbor, e as coisas ficam grandes com o aspecto pixelizado como nós queremos. Ou então deixamos tudo pequenino e utilizamos os elementos pequeninos como se utiliza no Unity, se quiserem fazer um videojogo. Então, porquê eu quero utilizar o programa 3D? Para facilitar, para me ajudar. Porque qualquer coisa que eu tenha já feita em 3D, que eu considero ser mais fácil de fazer em 3D do que desenhar, posso fazê-lo em 3D, em vez de estar a desenhar pixel a pixel, e depois transformar a imagem em pixel art. Compreendem? Com esta pequena introdução, compreendem? O que eu quero então fazer? Quero-vos mostrar muito rapidamente no programa Maya, e depois já mostro no Blender como fazer. Quero criar vários objetos diferentes, e assim vocês podem ver. Vamos criar aqui vários objetos diferentes. E pronto. Só para podermos ver isto como deve ser. Agora, eu quero que vocês reparem que no próprio viewport que nós estamos a ver, se eu fizer agora um simples print screen e levar isto para um print screen se calhar um bocadinho mais pequenino, uma imagem de 159 por 170, pode ser algo um bocadinho mais pequenino. Se eu levar agora esta imagem para o Photoshop, por exemplo, Ctrl N para fazer New, Create, ele vai-me abrir uma imagem do tamanho do clipboard que eu tirei, quer dizer que se eu fizer Ctrl V tenho a imagem correta. Reparem o que acontece agora se eu fizer zoom. Tenho pixels, não é? Portanto, o que é o pixel art? Acaba por ser apenas uma imagem pequenina, não é? Então, o que é que eu quero fazer? Quero que vocês percebam que é fácil para um programa, sobretudo para os jogos antigos e consolas antigas e computadores antigos e sistemas e programas antigos, é mais fácil eles fazerem isto, ou seja, fazerem algo que não tenha muita resolução, porque reparem uma coisa, tanto que o Maya como o Blender já não, porque o Blender já é automaticamente smooth, ou seja, suave, tem que ir às definições para desligar a suavidade. Enquanto aqui no Maya
eu posso ligar uma suavidade em que, não sei se vocês reparam, se dá para perceber com o vídeo, mas enquanto eu ligo isto, se eu tentar fazer exatamente a mesma coisa com este sistema de anti-aliasing ligado, vou fazer também isto, copiar, vamos aqui ao Photoshop à mesma, Ctrl V, e reparem na diferença entre este e este. Estão a ver? Reparem que as linhas aqui atrás, sem aliasing, ou seja, sem anti-aliasing, com aliasing, eles são linhas quadradas, não é? Enquanto que quando ligamos o anti-aliasing, ficamos então com estas linhas com um gradient ao lado. Então, porquê é que antigamente e porquê é que ainda hoje os renders demoram muito a fazer? Porque estamos a calcular pixel a pixel este tipo de gradient entre imagem, entre linhas. Ou seja, para fazer, entre os pixels aliás, para fazermos com que os renders fiquem bonitos e sem anti-aliasing, é isto que custa fazer. E isto chama-se um filtering, que é algo que tem que ser feito em tempo real ou em tempo de render, está bem? Agora, hoje em dia, isto é fácil, hoje em dia já dá para fazer isto em tempo real. Nos anos 90 não dava, nos anos 90 isto demorava a fazer este tipo de cálculo. Ou seja, uma imagem, em vez de uma imagem que agora demora 0,000 segundos, nos anos 90 era capaz de durar 5 minutos ou 10 minutos a criar uma simples imagem. E agora o que é que temos? Temos, lá está, Ray Tracing e outras coisas como luzes e criação de luzes, que é algo que é mais pesado então no render. Porquê que eu estou tão a falar disto? Porque quando queremos utilizar pixel art em 3D, nós não vamos utilizar um add-on ou não vamos utilizar algo para poder ter mais qualidade. Não, vamos apenas às definições retirar a qualidade toda. Okay? Ou seja, voltar aos primórdios, que era isto. Voltar aos primórdios do programa 3D. Então, vamos lá aqui ao Maya novamente. Eu vou desligar aqui o anti-aliasing, aqui onde diz Render Viewport, vocês veem uma coisa que diz anti-aliasing e se estiver desligado, se estiver ligado, está aqui ligado, se eu ligar aqui, ele liga ali também, com 8, quer dizer que está a fazer 8 subdivisões, quer dizer que nós aqui vemos 8 passas diferentes, 8 passas, ou seja, 8 vezes que ele passa os pixels por aqui para ver qual é que é a diferença entre este ponto e este, entre este pixel e este, ou seja, entre este pixel e este, e depois faz o gradient, né? E se eu tiver isto desligado, vocês não notam a diferença no ecrã, mas eu noto, e vocês também irão notar se virem isso. A mesma coisa acontece no Blender, só que no Blender isto está ligado por defeito, ou seja, tem que ir a Edit, Preferences e não me lembro onde é que era no sistema. Input, Light, Viewport. Está aqui, Viewport, Quality, Viewport Anti-Aliasing, Setting No Anti-Aliasing, fica igual então ao Maya. Se estiverem a trabalhar no Blender e o vosso projeto estiver a ser muito lento, ou se estiverem a trabalhar, por exemplo, num computador antigo com uma placa gráfica mazinha, ou seja, um tablet pequenino ou algo assim, ou algo do género, podem desligar esta informação nas preferências, viewport, e desligar aqui no anti-aliasing, e ele se calhar faz um smooth um bocadinho melhor. Faz um smooth não, o movimento é um bocadinho mais smooth e não se perde nada. Então, vamos lá voltar aqui ao Maya, porque eu quero mostrar-vos como é que fazemos então um render da imagem pequenina. Então, se eu fizer render neste momento, imagem, fiz aqui um pequeno teste, a imagem vai-me fazer um render preto, para já, com este tamanho por defeito, que é 960 por 540, no sistema Arnold. Ou seja, quando ligamos o Maya e fazemos um render depois de colocar alguns objetos, fica tudo preto. Porquê? Porque não temos luz. O que é que isto quer dizer? O Arnold é um programa de renderização biased, ou seja, non-biased, ou seja, é um sistema de renderização realista, em que nós não podemos, à partida, não podemos
distorcer a realidade. Quer dizer que quando fizermos um render, ele vai ser sempre real do que está a acontecer na realidade. Quer dizer que se não temos luzes aqui, vai estar tudo preto, não temos luzes. É só isso. Quer dizer que se criarmos aqui uma luz, se eu vier aqui a Arnold Light, e se eu criar aqui, por exemplo, um Area Light grande, se eu agora fizer render, não mostra nada a mesma porque provavelmente a luz está escura. Mas na realidade está aqui qualquer coisa. Porquê? Porque a luz está muito escura. Tenho que ir às definições e ligar a intensidade da luz e agora sim fazer render e já está, já consigo ver qualquer coisa. Então, reparem que agora o que estamos a fazer é calcular sombras e isso tudo, quer dizer que o Arnold é um programa que não é o mais indicado para fazer este tipo de render, porque o Arnold é um programa indicado para fazer renders realistas, não é indicado para fazer pixel art. Para isso era preciso utilizar outro sistema de rendering dentro do Maya. Qual é que é o problema? Entretanto, se utilizarem aqui nos render settings, se passarem de Arnold para o software, vão ter outro problema, que é não existe um sistema para desligar a qualidade. Podem colocar low quality, mas não podem colocar no quality 0. Ou seja, vão ter que utilizar o Arnold porque os developers do Maya retiraram as opções para desligar os pixel art, o sistema de pixel art, ou seja, no anti-aliasing, ou seja, com aliasing, para poder fazer o efeito pixel art. Não dá. Quer dizer que vão ter que utilizar o Arnold. Então, para utilizar o Arnold temos que utilizar então aqui umas pequenas batotas. Porquê? Porque se reparem o que acontece quando eu faço render. Isto fica assim tudo pixelizado, né? com este grão todo. Para não termos este grão, nós vamos ter que aumentar samples da luz. A luz vai ter que ter uma resolução maior. Esta resolução não pode ser 512, tem que ser 1028 ou 1024. Convém trabalhar sempre em múltiplos de 4, né? Temos que ter... Onde é que está? Volume sample, não é volume. Onde é que está? Shadow Density. Samples, está aqui 1. Temos que ter isto com mais samples, que é para ele fazer mais cálculos da própria luz, da própria sombra em si. Ou seja, se eu fizer agora render, isto já vai ficar ligeiramente mais suave, como podem ver. Quer dizer que para termos realidade, vamos ter que aumentar os samples, vamos ter que aumentar as coisas, que por defeito estão baixinhas. Se eu quiser colocar nenhuma suavidade, como é o caso do pixel art, eu vou ter que desligar os samples para 0. E neste caso, se eu desligar os samples para 0, isto vai ficar cheio de ruído, como podem ver. Não mostra nada porque ele nem sequer deixa fazer. Nem sequer deixa fazer com 0. Temos sempre que fazer com 1. Pronto. Porque está normalizado também. Ou seja, é um programa que está feito para ser utilizado realisticamente. Quer dizer que vamos ter que utilizar batotas. E as batotas é uma coisa que eles felizmente têm, que é nos render settings, aqui onde diz Arnold Renderer, nós temos aqui logo no início o sampling geral. Ok? O que é o sampling geral? É quando fazemos a divisão de anti-aliasing, quando temos aqui algo a dizer câmera AA é anti-aliasing, tudo o que é luzes, sombras, coisas realistas como o GI, o Ray Trace, ou seja, o Global Illumination, o Ray Trace, o Path Tracing que eles têm aqui também, isso tudo tem que ser calculado através de um sistema de sampling. Quer dizer que vamos ter que calcular cada pixel e ver onde é que é, o que é que há, que tipo de luz é que há, se existe luz a bater, se não existe. Se desligarem isso, em vez de estar 3, se desligarem isso e colocarem isso só apenas a 0, e se fizermos agora um render, reparem o que é que acontece. Fica tudo às pintinhas. Não é? Portanto, no Arnold ou num sistema qualquer em que não temos, em que por defeito as coisas são todas realistas, não é? Vamos ter que... Não podemos ter sombras, não podemos ter luzes realistas. Porquê? Porque senão fica estranho. Não é? Se eu desligar esta informação, se eu colocar até -3, vamos ver o que acontece. Fica tudo pixelizado, tudo bem, mas depois ficamos com estes buraquinhos todos aqui, estes buracos pretos. Portanto,
o Arnold não é realmente o melhor programa para o fazer, mas se estão a trabalhar com o Maya vão ter que fazer isto. Se estiverem a trabalhar com o Blender vai ser ligeiramente mais fácil, porque no Blender é mais fácil desligar estas opções. No Maya não, no Maya as coisas estão feitas para o hiperrealismo, portanto vão ter que combater com estas coisas. Portanto, o que é que são estes pontinhos pretos? São simplesmente sombra, é simplesmente sombra que está a ser projetada, não é? E bocados de luz que, com um pouco de sampling, ele não sabe o que é que há de fazer, então mete ali uns quantos quadradinhos. O que é que temos que fazer? Temos de desligar sombras, por exemplo, para poder ter um bom aspecto temos de desligar sombras. Vamos ter que vir aqui a sombras e dizer Cast Shadows, não podemos ter Cast Shadows. Por exemplo, eu estou a utilizar aqui apenas um render normal, e pronto, se tirarmos o Cast Shadows ele fica sem aqueles pontinhos, né? Eu estou a utilizar um render normal, mas se estiverem a trabalhar no Maya, habituem-se a ir aqui a Arnold e Open Arnold Render View e utilizem este sistema aqui do render, está bem? Porque é um render em que é IPR, ou seja, é um renderer que está sempre a atualizar. Qualquer alteração que façamos, ele altera. Ou seja, se eu agora mover esta luz, ele vai mover também aquilo. Porquê que é rápido? Porque ele está aqui a fazer updating e porque não está a calcular, o anti-aliasing, ok? Pronto. Na realidade, para fazer uma coisa 1 por 1, ou seja, de escala 1 a 1, o que tem que fazer não é menos 3 no anti-aliasing, sobretudo se for algo que vocês estão a pesquisar. Onde é que está? New Window. Sobretudo se for algo que, se pesquisarem aqui Arnold Maya Pixel Art, vocês vão ver logo artigos e outros truques para poderem utilizar este sistema, só que o que eles vão vos dizer é para criar ou colocar os anti-aliasing a menos 3, mas na realidade o que estão a fazer é criar pixels grandes. Para isto estar como vocês querem em tamanhos pequenos, vocês têm que utilizar isto não a menos 1, mas a 0. Okay? Só isto a 0 é que fica com o pixel art correto. Se utilizarem menos 1, fica com 2, ou seja, com cada pixel com um tamanho de 4 pixels. Okay? Menos 2 com 8, com 4 de cada lado, né? E 8 assim. 8 pixels de tamanho e 8 pixels de largura. Então, vamos ver isto então aqui num caso real, ok? Vamos ver uma coisa no Blender, muito rapidamente. Quando temos no Blender uma cena rápida, como vou fazer muito rapidamente para vocês verem. File, New, General, don't save. Quando queremos aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, podemos vir às definições e clicamos aqui neste botão, podemos deixar isto em Eevee. O que temos que fazer é simplesmente desligar o sampling até 1 aqui. Podemos desligar o Viewport Denoising e depois no sistema de Output, que é logo o seguinte, em vez de termos uma imagem a Full HD, pomos isto a uma imagem de 128, por exemplo, pixels por 128. Quer dizer que quando fizermos render agora, ele vai fazer render de uma imagem pequenina. Ok? Como podem ver, vai fazer render de uma imagem pequenina. Portanto, o que nós queremos fazer no Maya é exatamente a mesma coisa. Vamos abrir os render settings e utilizar o Common. O Common é onde se muda também o número e a resolução da imagem que queremos fazer. Né? Podemos pôr aqui também 128 por 128. E agora se eu fizer render, Arnold Render, ele vai fazer uma imagem pequenina. Por isso estão a ver que com o anti-aliasing a menos 3 não vai dar. Vamos ter que deixar o anti-aliasing a 0 para ele ficar correto. Ok? Agora, porque ele está a fazer isto? Porque temos também anti-aliasing no diffuse, temos que desligar o diffuse, temos que desligar o specular, mas mesmo assim ele vai fazer sempre um sampling direitinho, ou seja, é mais difícil ainda e tínhamos que estar a desligar cada vez mais filtros. Ou seja, aqui onde diz type em filtro, não podemos ter isto em Gaussian, temos que ter isto em closest. Okay? O que é o closest? É a mesma coisa que ao aumentarem uma imagem, aumentarmos a imagem com o nearest neighbor, ou seja, Ctrl Alt I, que é para alterarmos a image size. Uma imagem que tem 182 e 160 de tamanho, se eu quiser pôr isto em 1024, por exemplo, uma coisa muito maior,
eu vou ter que fazer um resampling, ou seja, aumentar de uma coisa pequenina para grande, vou ter que fazer um resampling, não é? E que tipo de resample é que é? Se vocês abrirem o Photoshop ou o GIMP ou Krita ou outro programa qualquer de edição de imagem, o que vai aparecer é automático. Ou um sampling bicúbico, que é o defeito, ok? Por defeito. Se utilizarem o bicúbico, o que acontece é isto, ok? Vou dizer ok, ele vai pensar e depois acontece isto. Acontece este efeito manhoso, em que temos aqui uma espécie de... Isto é o que se chama billowing, ou seja, billow, B-I-L, billowing pixel, em que temos o... Não estou aqui a ver, não estou aqui a conseguir mostrar um efeito. Basicamente é quando temos uma coisa branca de um lado e preta do outro, ou seja, branco deste lado e preto daquele. Pronto, as coisas, cada contorno que temos parece que fica com um contorno branco à direita e um contorno escuro à esquerda. Fica estranho, não é? Portanto, para repetir isto, vamos ter a imagem pequenina, Ctrl Alt I ou Image Size, ou então vimos aqui a Image e Image Size, ok? Quero aumentar isto então de 182 para 1024 ou 2042. 42 nada. 46. E em vez de fazer um resample de bicúbico, fazemos nearest neighbor. Ou seja, hard edges, entre aspas. Ok? E ele agora faz uma imagem grande onde cada pixel tem. Este pixel grande tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pixels de largura e 11 pixels de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 também. Ou seja, isto é apenas para preview, é apenas uma coisa para aumentarmos para vermos em preview. Então o que é que acontece? Quando estamos a trabalhar em 3D vamos ter que fazer o inverso. E fazer o inverso é apenas desligar o filtering e para depois, se quisermos ver corretamente, aumentar com o tamanho correto. Quer dizer que no Maya, para além destas coisas todas, ainda temos de desligar o filtering. E o filtering, se eu colocar isto a box, ou Gaussian, por exemplo, as coisas ficam demasiado etéreas, né? Que é o tamanho correto. Com o tamanho de 2, por exemplo, se eu disser aqui tamanho de 5, ele vai fazer um cálculo ainda maior. Se eu disser apenas o tamanho 1, ele já não vai fazer cálculo nenhum. Portanto, se compreenderem como é que cada uma destas coisas, se cada um destes padrões, o que é que cada um destes padrões faz, será então bastante mais fácil para experimentarem, não é? Só experimentando, só conseguem fazer isto experimentando. Então, vamos só fazer isto muito rapidamente no Blender para quem não conhece o Maya. Quer dizer que temos já uma imagem pequenina, não é? Se eu fizer agora render, a render da imagem fica pequenina. Porquê? Porque eu retirei o sampling. Ou seja, aqui em sampling eu retirei isto 1 e 0. Se eu tivesse deixado isto a 64 como estava há bocado, se eu agora fizer render, e agora eu aproximar, reparem o que acontece. Acontece então aqui este anti-aliasing na próprio render. Pronto. 0, 1, deixamos isto a 1, não precisamos fazer mais nada. Vou só utilizar outra imagem, outra personagem, o cabeça do macaco da Suzanne, para verem então aqui o que é que isto implica. Ctrl 1 e Shade Smooth, F12. Como podem ver, as sombras é a mesma coisa, as sombras também estão a ser afetadas e depois temos então este billowing. Então, o que é que nós devemos fazer? O que é que devemos ter atenção? O shading, ou seja, aquilo que faz com que a parte clara e a parte escura seja demonstrada através de um gradient, é o shading, não é? Ou seja, a transição entre o escuro e o claro está a ser calculado com estes quadradinhos todos, não é? Então o que é que nós temos que fazer? Convém, se calhar, fazermos algo que nos permita fazer uma... como é que eu ia te explicar isto? Uma transição um bocadinho mais fácil, mais direta. Vamos fazer isso então no Maya, muito rapidamente, com um caso prático, ou seja, com uma imagem prática. Open. Vou utilizar, por exemplo, a animação do ataque
de um webinar de animação 3D que eu dei há uns meses atrás. Então tinha uma personagem que levanta o então não ficou gravado. Não ficou gravado a animação correta, mas pronto. Ok, não ficou gravado, mas pronto, acho que podemos fazer a mesma. Pronto, isto é apenas uma animação. Ah, ela está aqui em baixo. Ficou estranho agora. Ok, não percebi isto. Qualquer coisa estranha aqui. Dê-me só aqui um segundo para perceber o que é que se passa. Não estava a mostrar, não sei porquê. Ok. Vamos para File Left View, que é para mostrarmos isto a direito. Ou seja, o que é que eu quero fazer? Eu fiz uma animação desta personagem, não é? E agora eu quero utilizá-la num jogo pixel art, ou seja, quero utilizá-la para me ajudar a fazer então uma animação 3D. Perdão, uma animação 2D, tal como é feito no Dead Cells, não é? Portanto, vamos a Dead Cells Making of, só para quem não sabe o que é que eu estou a falar. Então, no Dead Cells, o que é que eles fazem? Eles fazem a animação em 3D e depois arranjam um sistema de filtering muito rápido, que nós vamos fazer manualmente, mas eles têm isto já tudo feito automaticamente, que permite fazer então o modelo 3D, o modelo pixelizado logo automaticamente. E depois, o projeto final, mesmo, ou seja, o projeto do jogo em si, em vez de ter o tamanho pequenino, normal, é um tamanho maior, que é para o que vemos no PC, na Switch ou na PlayStation, ser uma coisa pixelizada, em que cada pixel tem o tamanho de 12 pixels, percebem? Cada pixel grande, cada bloco grande, é depois composto por vários pixels. Então vamos fazer este sistema em que estamos a modelar em 3D e vamos fazer isto. Então reparem o que é que acontece. Aqui, esta imagem, temos aqui um shading, né? Quer dizer que ele está aqui a mostrar a parte mais clara das calças até a parte mais escura. Vamos ter que fazer um tune shading, que é algo que é simplesmente um objeto, que se eu vou só desligar aqui os NURBS CVs, ou seja, os NURBS Curves, as NURBS Curves, ou seja, as curvas de NURBS, né? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar a geometria, e nestes rigs a geometria está escondida, portanto eu tenho que ir ao próprio modelo, selecionar a geometria em si. Isto depende dos rigs, podemos fazer isto quero fazer isto com esta personagem e depois já fazemos isso também podemos fazer isso com o Mixam se quiserem. Tenho que selecionar estes modelos todos, desligar só aqui não sei porque que os Face Normals estão ligadas. Vamos desligar as Face Normals. E agora o que eu quero é selecionar estes objetos todos e dar-lhe um material, ou alterar o material que temos aqui. Vamos ver que material é que temos. Aqui cheio de nodes. O material que eu tenho é um Bleen, com a cor, aqui com esta cor, está aqui. E os joints, esta parte aqui dentro, é outro material. Portanto, o que podemos fazer é pintar a personagem, mas nós não podemos ter este shading daqui para aqui. Vamos ter que fazer um tune shading. Então, vamos fazer o setup da nossa cena muito rapidamente. Vamos pôr a imagem pequenina. Vamos fazer isto com o Arnold. Vamos fazer isto em Common. Vamos pôr aqui, isto não é em perspectiva que nós queremos fazer. Queremos fazer do lado left, ou seja, render de left. O tamanho da imagem vai ser 200 por 100. Vamos só fazer um render muito rápido. Não aparece nada porque não temos luzes. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é luzes. Vamos criar uma luz.
vou ligar o render e vou clicar aqui no play para ele estar sempre a atualizar o render. E agora vamos aqui a Create, Light, Directional Light. E agora já temos a nossa personagem iluminada, com uma luz direcional, nada de especial. Imaginem que a luz está a vir daqui. Não quero shadows nisto, ou seja, não quero sombras, para não causar problemas, como vimos há bocado. O fundo pode ser branco ou assim, para não haver chatices. Como é que eu vou mudar o fundo aqui do Arnold? Temos que ir às definições da câmara, não é? Temos que ir às definições da câmara e onde diz Environment, Background Color, temos que colocar isto em branco. Mas ele não muda aqui, pois não? Não. Então temos que ir aqui ao Arnold e em Environment. Pois é, no Arnold ele não deixa colocar o fundo branco. Não vai, exatamente, no Arnold ele não deixa colocar o fundo branco. Vamos ter que fazer uma batota qualquer com um polígono lá atrás ou com outras luzes. Podemos sempre fazer um polígono branco. Podemos fazer render do lado, ou seja, do left. Vamos ligar isto e colocar isto a 90 graus. Mais para trás. Isto não vai receber luz, vai ter um material emissor. Pode ser um Surface Shader normal. E o Surface Shader vai ter a cor que eu quiser. Pode ser um cinzento, para podermos ver as coisas como deve ser. E agora, render da câmara left. Ou seja, o que vamos ver é isto. Porque é que o left está pequenino? Vamos ver aqui, view, left. Left, está aqui. Vamos fazer aqui um pan disto. Camera scale, não muda aqui isto. Angle of view, também não. Então como é que eu faço com que o objeto... Left view... é mover a left view, pronto. Não façam caso. Então, vamos ver o que é que está a passar. Ainda está muito direitinho, né? Porque quer dizer que cada cena tem isto novo a 3. Eu não quero isto a 3, quero isto a 0. Vamos desligar aqui o diffuse. Reparem o que acontece quando eu desligo o diffuse. Ele está aqui com este GI, ou seja, com este Global Illumination todo. Eu não quero isto, 0. Specular a mesma coisa. Reparem que a diferença que faz é muito pouca. E o resto não interessa porque não tem efeito. Não estamos a utilizar Subsurface Scattering nem nada. Não queremos Adaptive Sampling. No Filter quero isto com Closest. Ou seja, fica assim desta maneira. Quer dizer que já temos a sombra definida. Agora, o que eu quero fazer é... como é que eu faço isto? Como é que eu faço com que a luz fique bonita? O que eu quero fazer é chegar ao material, que eu tenho que selecioná-lo aqui, tenho que selecionar o objeto aqui, ups, e agora vir aqui ao material. O material chama-se Model Character Body Blin, ou seja, eu não quero um blin, vou ter que alterar isto para outra coisa qualquer, pode ser por exemplo o Tune. E ele não deixa porquê? AI Tune não deixa porquê? Porquê que ele não deixa fazer isto? Porque isto... está bem. Porque isto é um modelo de read-only. Quer dizer que eu não vou conseguir fazer isto com a animação. Então eu vou ter que fazer vou ter que criar outro material e fazer assign ao material aqui. Ok, então o que é que eu vou fazer? Vou deixar isto como está, vou voltar atrás. Ele fica laranja porque não fica cor-de-rosa porque não sabe o que é que há de fazer, ficou preto porque não sabe o que é que há de demonstrar. Portanto, vamos ter que selecionar tudo.
que é basicamente é isto tudo, pronto, e fazer assign do outro material. Assign new material e agora Arnold Shader AI Toon. E agora sim já está a funcionar. Não aparece nada, porquê? Porque o Toon por defeito não acontece nada, temos que ser nós a defini-lo, não é? Eu não quero edges, ou seja, isto seria um contorno para além de criar o filtro de contorno, não queremos isso. Vamos ligar isto tudo, vamos ligar aqui a silhueta também. E a base, é aqui na base que fica definido a cor. Se eu quiser que isto seja vermelho, por exemplo, se eu quiser que a personagem seja vermelho, coloco a personagem aqui a vermelho. E é aqui no Tone Map que eu tenho que definir um tipo de gradient, ou seja, segundo a direção da luz, que neste caso é esta direção aqui, né, eu vou fazer com que a sombra seja hard. Isso é feito aqui através deste Tone Map, para isso eu vou ter que mostrar aqui o Hypershade, okay? E o Hypershade é apenas o Material Editor do Maya, para quem não conhece. Eu vou desligar aqui esta janela que está aqui a criar aqui um problema. Material Viewer, desliga o Material Viewer, porque não dá para desligar? Não sei, não percebo porque não consigo desligar o Material Viewer, mas pronto, está criada a mais e eu agora não consigo remover. Já está. Pronto. Então o que é que eu tenho? Vamos fazer clear disto. Tenho este AI Toon, que foi criado, foi o 2. Deixem-me só confirmar se é o 2 ou não. É o 2, exatamente. É o 2. Isto foi o que foi um material criado, é AI Toon Teste. Ok, assim já sabemos qual é que é. Temos aqui a cor. O que é que eu quero então? Eu quero um gradient aqui neste Tone Map. Eu clico aqui nos quadradinhos para me dar um input, né? Eu quero simplesmente aqui um ramp. O que é um ramp? É apenas um gradient, né? Que vou tentar colocar isto de maneira que vocês consigam ver. Que se eu agora colocar corretamente, ele vai iluminar corretamente aqui a minha personagem. Se eu deixar muito espaço, ele vai fazer um gradient. Se eu não deixar espaço nenhum, ele não vai fazer. Não está a atualizar, pronto. Está a atualizar ao contrário agora. Estão a ver? O gradient, o espaço que ele deixa, quanto mais eu aproximar, mais direita ou mais hard, mais rígido, mais crispo fica a diferença, não é? E é isto que eu quero. Ou então podemos simplesmente, em vez de utilizar interpolação linear, podemos utilizar uma interpretação de none. Só que depois none temos que ir aqui à procura e é mesmo aqui no cantinho e pronto. O que é que podemos fazer agora? Podemos fazer outra luz, por exemplo. Vou só diminuir isto aqui. Posso fazer Ctrl D e agora virar esta luz para aqui. E com esta luz podemos ter menos intensidade. Bem, mas não vai dar porque ele não vai reconhecer isto. Ok. Pronto, estava a ver se com a outra luz dava, mas pelos vistos não dá. Onde é que está então a nossa janela? A janela do Arnold está aqui. Pronto, temos que o aumentar aqui para poder ver qualquer coisa como deve ser. E pronto. À partida, vai estar muito escuro, agora depende da maneira como quiserem iluminar isto. Se quiserem iluminar a personagem mais assim, já vão ter mais informação. Está a criar sombras à mesma, não sei porquê. Eu não queria que isto criasse sombras. Tirar o Specular. Tirar o Diffuse. E no Arnold ele está com
Shadow Density. Não, exatamente. No Arnold está com Cast Shadows. Reparem que a espada está com sombras por cima dele. Se não quiserem isso, temos que ir às definições do Arnold da luz para desligar então aqui Cast Shadows e agora já não temos sombras na cara da personagem. Pumba. Agora, isto aqui teria que ser branco, ou pelo menos do tamanho da cor da espada, não é? Portanto, isto agora é só uma questão de shading. Portanto, para recapitular, vocês querem, quando querem fazer pixel art, querem diminuir o tamanho e o sampling do programa 3D que estão a utilizar e ao mesmo tempo têm que, para ter a certeza que esta transição daqui para aqui fica crisp, têm que utilizar ou um Toon Shader. O que é um Toon Shader? É simplesmente algo que é isto, File, New Scene, Don't Save, bola. Um Toon Shader é apenas isto, File, Assign, Shader. Ou seja, é algo que permite fazer com que a luz, ou seja, como não temos luz, temos que ir aqui a Create Light outra vez, Create Light, Directional Light, Set. Temos que fazer com que esta diferença vá entre brightness, é isto que eu queria. Fazer com que o objeto tenha sombras segundo a direção da luz. Ou seja, se a luz está a apontar para aquele lado, se a luz está a apontar de cima, eu vou ter luz deste lado. Isto é simplesmente um ramp, ou seja, um gradient que nós podemos alterar aqui. Okay? Quer dizer que a parte mais escura é esta. Pode ser preto, se nós quisermos, pode ser totalmente preto, ou um cinzento escuro, ou um castanho escuro. Esta pode estar aqui. Este pode ser só aqui o highlight, que é um bocadinho mais claro. Se colocarmos isto na nossa personagem, acontece, podemos ver então também File, Open Scene, esta personagem. Temos que ir aqui ao nosso modelo. Temos que ir aqui, por exemplo, a Toon, Assign Shader, e ele há de fazer algo deste género. E o que é que temos que fazer agora? Temos que criar uma luz, Create Light, Directional Light, que eu apaguei, em vez de gravar, apaguei, e no próprio modelo, no próprio material que acabamos de criar, temos que colocar isto em Brightness e utilizar a tecla Set, que é a tecla Set, que é apenas este modo para vermos a iluminação em tempo real. Portanto, se fizerem isto, depois podem ter o pixel art. O mesmo pode acontecer com o Blender, só que lá está, com o Blender eu não sou muito, não conheço muito bem ainda os sistemas de Toon, do Blender, ou seja, podemos experimentar, posso tentar criar um, porque eu nunca tive que utilizar no Blender em termos, já fiz vários trabalhos com o Blender profissionais, mas nunca tive que fazer um em que tivesse que fazer um sistema de Toon. Mas também não é por aí, posso sempre vir aqui, faço Blender NPR, que é Non-Photorealistic Shader, né? E depois temos vários vídeos de como criar um shader deste género. Does Blender have a Toon Shader? Só será que existe? Sim, existe, mas temos que ir ver qual é que se faz. Existem uns vários criados que permitem fazer automaticamente este tipo de efeitos, que depois pixelizado fica com um bom aspecto. Qualquer coisa, podem sempre fazer Blender Pixel Art, por exemplo, e vocês podem ver que o que acabámos de fazer pode ser um bom princípio para depois pintar no Sprite ou no Photoshop, frame a frame, com esta base. Portanto, qual é que é então o objetivo deste webinar? É conseguirmos pegar numa base qualquer já feita, em 3D, ou que seja mais fácil de fazer em 3D, seja uma modelação rápida, seja o que for, e depois fazemos o render da imagem pequenina, não é? Como isto está aqui,
ficamos com este aspecto em 3D e alteramos e pintamos o que for preciso no Sprite para fazer a animação. Alguém tem alguma dúvida? Porque tiveram bastante calados este webinar, também não parei de explicar, não é? Mas não parei de falar, mas também gostaria de perceber qual é que são os vossos objetivos neste aspecto, perceber o porquê que, perceberem também a importância do 3D, porque eu prefiro, se quisesse fazer uma casa deste género, às vezes preferia fazer em 3D, fazer um render de pixel art e depois metê-lo, a não ser que seja uma coisa demasiado geométrica e isométrica como temos aqui. Ok? Mas vamos lá tentar fazer isto no Blender para ver se eu consigo. No Blender, quando criamos um material, eu posso criar um tipo de material, não precisa de ser este, não é? Posso criar um material shader. Pode ser um shader de mix, pode ser um shader de emission, há de ser se calhar um shader de emission, não é? Emission surface, ou seja, a cor que escolhemos aqui vai ser a cor que escolhemos ali, não é? E o que eu posso tentar fazer é como é que eu vou fazer isto? Um gradient, um color ramp, ou seja, um gradient map é um color ramp, acaba por ser a mesma coisa. Então onde é que ficou criado? Aqui para cima. Quer dizer que a cor que eu colocar aqui vai ser a cor que vai ficar aqui demonstrada. Como? Não sabemos ainda, porque nós não dissemos que tipo de projeção é que queremos aqui. Portanto, eu vou ter que apagar isto. Eu não preciso sequer deste mapping. Posso tentar fazer isto através do objeto. Não, não vai funcionar assim através do objeto. Através do normal? Não, também não. Através de generated? Não, não é isto. É através da câmara. Mas não é através da viewing camera, não é isto. Porque senão depois alteramos isto, não é bem isto. Então tinha mesmo que pesquisar, porque eu não estou a ver como fazer, eu nunca tive que fazer isto, portanto. Mas de qualquer maneira é uma parte paralela, ou seja, é algo que precisa de ser feito só para... Não é para Blender Pixel Art que eu quero, é... Blender Toon Shader. Pronto. E pode ser que eu consiga fazer muito rapidamente com um... O que é que ele tem aqui? Toon BSD. Existe um Toon? Não existe, para não. Toon BSDF. Não. Pronto. Vou ver o que estão aqui atrás. Porque existem já coisas já feitas. Está aqui. Então, temos um color ramp ligado ao surface, ok? Com um add e subtract, é o object com noise, multiply, diffuse, input. Diffuse. Então, se eu colocar só um sem nada, sem este emission, o que acontece se eu colocar o color aqui no surface? Sem isto. Não, nada, porque ele não sabe o que é que há de mostrar. O V não há de ser porque não temos os UVs corretos. Ele há de fazer algo a direito. Não é isto que me interessa. De qualquer maneira, eu posso fazer constant e ele faz a mesma coisa, mas pronto, não é bem isto ainda. Mas podemos escolher depois aqui as cores que quisermos. Tinha que ver isto com mais tempo
Pode ser constant ou pode ser linear com informação aqui dentro cada vez mais criada. Ou seja, posso criar aqui mais um pontinho aqui no meio e este pontinho pode ter outra cor qualquer. E agora, fazer com que isto faça com que isto faça ou reaja à luz é outra questão e eu só estou a fazer isto com UVs. O Toon BSDF existe no Blender, tens de mudar para Cycles, ok, tens razão, ok, está bem. Boa, obrigado Daniel, é exatamente isso, estava-me a faltar isso. Ok, então, não, assim não vou conseguir, vou, BSDF, pronto, ok, estava a pensar que no coisa dava para fazer. Quer dizer que se eu agora colocar isto aqui, não pode ser isto, desliga isto. Pronto, aí com o tamanho, é definido com o tamanho. Pronto, e depois basta tirar aqui a cor, não preciso disto para nada. Smooth. Tinha que brincar com isto. Mas pronto, lá está. Tem que se utilizar o Cycles e agora, se eu não quiser estes tracinhos todos, vou ter que vir aqui. Agora, já que mudei isto para Cycles, vou ter que alterar isto tudo. Eu não quero 128, quero apenas 1. Quero 0. Quero... não quero denoising, não quero nada disto. Pode ser path tracing, não interessa. E não pode ter bounces, ou seja, 0 de luz, 0 de diffuse, ou seja, eu não quero nada de luzes, nem de indirect lighting, todas zeros. Se eu fizer agora F12, está a fazer a mesma, está a fazer quadradinhos pretos. Então como é que refinamos isto? Não, nunca mais saímos daqui se fizermos isto com a GPU. E pronto, já bloqueei. Ao brincar com o Blender já bloqueei. Ainda não troquei nos programas, nem sabia que estava para fazer render pixel art. Não, a ideia não é fazer pixel art, é fazer renders com pouca qualidade. É melhor então termos acesso tanto ao Maya como ao Blender, certo? Não, Mariano, neste caso, Mariano, é preferível se calhar utilizar o Blender porque o Blender é gratuito, não é? O Maya que não é gratuito e o Maya, lá está, é preciso ter ou uma conta de estudante ou então pagar 200 euros por ano como freelancer. É possível aceder aos outros webinars Pixel Art porque na seção de webinars o mais antigo mostra o webinar que trouxe. Carlos, pronto, fomos fazendo. Eu tenho que pedir aos meus colegas de multimédia para voltar a colocar os outros. Ok. Pronto, agora isto vai ficar bloqueado. Pronto, no Blender bloqueou. Vamos então aqui ao Maya muito rapidamente. Se eu quisesse então fazer a animação desta cor, ou seja, destas cores, desta imagem que nós temos aqui, desta sequência de imagens, no Blender é simples. No Blender apenas tem que ir a render. Bem, para não estarmos à espera, vamos fechar o programa. Vamos mandar abaixo o Blender, ligá-lo outra vez para vos mostrar muito rapidamente como é que se faz uma sequência de imagens no Blender. É só fazer render animation, ou seja, tudo o que tiverem aqui dentro da scene, ou seja, quero fazer render do frame 1 até o frame 250, escolhem aqui o output, onde é que querem gravar o fecheiro, escolhem uma pasta qualquer e ele vai-vos fazer. Cada imagem vai fazer PNGs, vai fazer uma sequência de PNGs com uma compressão de 15% a 24 frames por segundo. Okay? Vai fazer-vos 250 de imagens. Tá bem? Depois basta chegar aqui, render animation, e ele faz. No Maya é um bocadinho mais complicado. Tá bem?
No Maya é preciso fazer outro tipo de batotas. Lá está, no Maya é sempre tudo muito mais complicado. Para isso, para fazermos a animação, vamos ter que dizer que queremos fazer a render da animação, senão só vai fazer render de uma imagem. Para isso temos que ir aqui as render settings. No image size temos de definir o tamanho de imagem que queremos, 120 por 120, por exemplo. Vamos fazer um render só de muito rápido de teste para sabermos o que é que está a acontecer. É isto. Render outra vez é aquilo, ok. Quero desligar o anti-aliasing. Desligar isto tudo. Menos 1 não, 0. Quer dizer que a imagem vai ficar um bocadinho, vai ficar distorcida aqui, mas isto é um render view, não estou a conseguir ver nada. Tem que ser no Arnold Render View. Pronto. Vai ficar aqui isto. Vou ter que desligar aqui então o filter. Closest. Ok. Pois é, ele não reconhece. A grande chatice é que o Arnold não reconhece o Arnold não reconhece este Toon Shader, por isso ele nunca vai conseguir fazer este efeito, mas pronto. Mais uma chatice para cima do Maya, mas pronto. Vamos simular então, imaginem que dava. Vamos então fazer o render disto. Temos que ir então a Rendering. Ok? Vamos às definições ainda não definimos onde é que vai ficar. Temos que fazer Common, 120 por 120 neste caso. Temos que dizer que o file name não está set, ou seja, vai utilizar o scene name. Vamos utilizar aqui teste animação. Formato de imagem, não precisamos de um XR, um XR é uma imagem muito grande. PNG, pode ser, com DIDER, sem DIDER, não precisamos de DIDER nem nada. Frame padding é não está desligado porque devíamos estar a conseguir. Exatamente. Temos que dizer que tipo de animação é que queremos fazer. Neste caso específico é só um single frame, né? Portanto, eu aqui em vez de dizer name.ext, ou seja, extension, que neste caso vai ser PNG, vamos ter que dizer que é name cardinal, ou seja, o hashtag que vai me permitir dar os números, e depois o frame padding. O que é o frame padding? É o número de zeros que vai ficar, o número de zeros ou o número de algarismos que vamos ter no nome. Name, hashtag, né? Name, se tivermos isto a 4 vai ficar 0001 e o frame 2 vai ser name 0002. Ok, então vamos ter um fecheiro chamado teste animação 0001. Como podem ver aqui, file name, teste animação 0001. Se metemos o frame padding, como só temos 50 frames, vamos pôr o frame padding a 2 e reparem que temos agora teste animação 01. Não queremos fazer o render da perspective, queremos fazer o render do left. Okay? A resolução, isto tudo está tudo bem. E é só fazer render. E ele ao fazer render, ou seja, se fizermos agora em render, posso fazer agora batch render. Ou seja, o render só no render de uma imagem é só o render normal. Para fazer o render da animação vou ter que fazer um batch render. Então, se eu fizer batch render, clico aqui, posso clicar aqui para ver isto, não há aqui nada específico, portanto posso fazer batch render e ele vai pedir acesso, porque ele vai pedir acesso à nossa rede, vai fazer save e está a fazer render, está a calcular ainda. Não temos nenhum feedback, não nos vai aparecer nenhuma janela, vai-nos aparecer apenas aqui como é que se chama? Uma informação aqui em baixo. Mais nada. Temos que ir então ao sítio onde nós criamos, que é Documents Maya Project Default Images. Maya Projects Default Images. Temos aqui uma data de coisas e está aqui a fazer o render
Se eu fizer F5, temos aqui 10 frames. Porquê? Ou seja, uma imagem pequenina. Porquê que só temos 10 frames? Porque, por defeito, não sei porquê, no Maya só temos aqui 10. Então, se eu quiser 50 frames, tenho que clicar aqui 50. Pronto, mais uma coisa chata para termos que fazer. Se eu agora fizer aqui render, batch render outra vez, yes, continue, ele vai fazer, ele nem sequer vai perguntar, ele vai-me gravar por cima. Vai pensar e depois é que vai gravar por cima. E pronto, temos aqui a sequência de imagens da animação que acabámos de fazer. Alguém tem alguma questão? Não sei porque é que ele demora tanto tempo no início, mas lá está. O Maya é um programa que pode ser muito, muito bom, mas é tão complicado nestas coisas tão simples. Não percebo porque é que demora tanto tempo aqui. Agora sim, já temos a animação toda feita e agora eu sim poderia utilizar esta sequência de imagens para utilizar no Sprite ou noutro programa qualquer. Muito simples, podemos sempre selecioná-los e levá-los para o Sprite. Ou então, ligo o Sprite. Ups, não é isto que eu quero. Ligo o Sprite. Vou buscar este caminho. File Open. Coloco aqui o caminho. Não consigo colocar o caminho, vou ter que ir buscar então aos documentos. Porque ele não me permite fazer. Temos que ir aqui acima, vamos aqui aos documentos. Maya, Projects, Default, Images e teste animação 1, teste até ao 50. Até ao 50. Epá. Ok. As an animation, agree, sim. E agora sim temos então aqui uma animação rápida para podermos utilizar no Sprite como quisermos. Quer dizer que eu agora podia simplesmente chegar aqui e pintar isto. Portanto, lá está. Podem utilizar isto para vos ajudar, podem utilizar as ferramentas que quiserem para vos ajudar. Queria só vos mostrar que podem abrir as possibilidades utilizando então um render simples do programa. Se utilizarem o Maya vão encontrar muitos problemas porque o Maya não está feito para isto. O Maya está feito para trabalhar em videojogos avançados e filmes avançados. Não é por acaso que utilizam tudo o que é Disney e tudo o que é filmes de Pixar, não tanto, mas tudo o que é outros filmes e outras séries utiliza tudo o Maya. Mas o Maya é um programa complexo, né? Portanto, para começar, se calhar utilizem o Blender, que é um bocadinho mais fácil, porque é só desligar, é só colocar a resolução pequena, desligar o sampling e já está. Pronto. Pronto, tem alguma questão? Espero ter ajudado em alguma questão. Espero ter ajudado um bocadinho ou que tenham aprendido alguma coisa. Então desejo a todos uma boa semana. Tenho que testar isto, depois as questões aparecem. Claro que sim. Claro, Daniel, isto aqui é algo para... Isto foi algo para abrir-vos também um bocadinho a mente, não, para não pensarem que têm sempre que desenhar tudo. Se já sabem trabalhar minimamente com 3D ou fazer um blockout rápido, podem utilizar isso, nem que seja para backgrounds, está bem? Não precisa de ser para animação, podem fazer isto para um background qualquer. Ou seja, fazem uma modelação muito rápida, muito crua, arranjam um tamanho normal, põem a imagem pequenina e depois podem desenhar por cima ou utilizar já o pixel que já estão a utilizar. Pronto. Boa semana então a todos. Obrigado. Tá, obrigado a todos.